Gravando. E vamos começar a nossa aula, tá? Hoje, gente, nós vamos trabalhar com duas coisas. Com as formas... Mas, gente, mas não é isso. Isso daqui é o estudo dirigido. É isso. É isso daqui, ó. Com as formas consensuais de resolução de conflitos, conciliação, mediação e arbitragem. E depois a gente vai trabalhar com os tipos de processo, tá, gente? Então, vamos lá. Vocês estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Tá tudo bem, né? Sim, perfeito. Sim. É coca, viu, gente? Não é vinho, não, infelizmente. E aqui é água, não é cachaça, não. Amanhã, né? Não chegou nesse nível de loucura na pandemia ainda, não. Só amanhã já pode. Ai, minha filha, pra mim só depois de 10h30, né? Porque eu dou aula até 10h30. Ah, mas tá bom, 10h30 ainda tá em tempo. Tá em tempo, tá em tempo. Queridos, olha só. Tá aqui formas consensuais de resolução de conflitos. Todo o material escrito já está para vocês lá, tá? Então, professora, eu quero ler o material antes da aula. Já tá lá, até o final do semestre, tá? É só vocês verem onde a gente parou. As aulas não tem os vídeos. Os vídeos eu vou colocando depois que a nossa aula termina, né? Eu coloco normalmente no dia seguinte, na sexta-feira. Mas, a partir de jurisdição, que eu não sei se é aula 10 ou 9, não tenho certeza, quer ver? É aula 11. A partir da aula 11, já tem os vídeos, que é o vídeo do semestre passado, que eu vou deixar, que aí vocês podem ver, né? Vocês vão ter mais de um vídeo para ver. Na última aula, a gente trabalhou com as formas de resolução de conflitos. Aí a gente foi trabalhando o histórico, até descobrir que, lá no final do Império Romano, para manter o poder, o Império Romano trouxe para si, trouxe para o Estado, a responsabilidade de resolver os conflitos. Né? Então, os litigantes levavam até ele os conflitos e ele mesmo, a pessoa do pretor, resolvia lá os conflitos. Foi assim que a gente começou a ter a jurisdição, que é o que a gente tem hoje, que é a atividade do Estado que resolve conflitos. Inclusive, eu falei o seguinte, a gente não pode resolver o conflito, gente, fazendo justiça com as próprias mãos, tá? Não pode. Não devemos fazer isso, né? Isso é autotutela. A gente só pode fazer justiça com as próprias mãos quando isso for permitido em lei, que aí é autodefesa, tá? Mas, gente, existem formas de resolver o conflito que não necessariamente envolvem o judiciário, tá? Que são chamadas formas consensuais de resolução de conflitos. Então, duas pessoas têm um conflito, duas pessoas estão em contenda lá, não estão se entendendo, e aí vem uma pessoa de fora e as ajuda a achar uma solução, né? Por isso são formas consensuais, né? Que consenso é a forma de entrar em consenso, entrar num acordo, né? Por isso são formas consensuais de resolução de conflitos. Se lá no Império Romano a gente teve como é que eu vou dizer? Essa caminhada, né, para passar a resolução de conflitos para o Estado poder dominar mais assim a vida do cidadão, o que a gente vê hoje é o contrário. É o próprio judiciário falando assim, olha, pode resolver o conflito de forma consensual, gente. Nós já estamos aqui muito abarrotados, já tem muito processo aqui, resolvam aí de forma consensual, tá? E aí, resolver de forma consensual, normalmente, a gente vai ver que um deles não, mas normalmente envolve fazer um acordo. E acordo a gente só faz se a gente quiser, vocês concordam? Porque se não for, se isso for imposto a mim, eu tiver que aceitar, não é acordo. É imposição, é decisão de alguém. Não é acordo. Normalmente, quando a gente fala em forma consensual, a gente está falando de um acordo. As partes estão chegando a um acordo, né? Isso tem sido muito estimulado pelo judiciário, já tem um tempo, inclusive, pelo judiciário, pelo legislador. Essa vibe, né? Esse movimento de se estimular as formas consensuais de resolução de conflitos, isso começou há, no mínimo, uns 15, 16 anos atrás. Quando se falava muito na efetividade do judiciário. Olha, o judiciário não é efetivo, os processos estão demorando muito, processo que demora não é efetivo, e parari, parará. Né? Era o que se falava na época. E eu lembro, gente, eu era recém-formada na época.
eu lembro que o povo falava assim, nossa, o processo está demorando muito. Se continuar assim, não tem jeito. Do jeito que tá, não dá. Piorar, não piora. E na época, gente, o processo levava em média 3 anos. Hoje ele leva em média 5. Ou seja, dá para piorar. Sempre dá para piorar. Alguém tem que contar isso, inclusive, para o Tiririca, né? Tiririca falava, pior que tá, não fica. Fica. E ficou. E aí, timidamente, o judiciário começou, o judiciário, o legislador, né, e a OAB também encampou isso, a incentivar essas formas consensuais de resolução de conflitos, né? Juridicamente falando, o ápice chegou em 2015, quando foi promulgado o novo Código de Processo Civil, e que daí ele trouxe para dentro da legislação e trouxe para dentro do processo essas formas consensuais de resolução de conflitos e nos deu aí mais formas ainda da gente resolver de forma efetiva os conflitos através de acordo, né? Isso juridicamente falando, tá? Na prática, gente, é até engraçado, porque há anos, né, desde que eu formei, eu tô vendo lá judiciário, OAB, legislador, todo mundo lá, vamos incentivar acordo, né? Mas sabe quando que isso caiu no gosto da população? Quando que melhorou um pouquinho, a população tomou conhecimento e começou a entender? Quando o Fantástico fez o quadro O Conciliador. Eu falei, gente, é impressionante como é que a Globo domina esse país. É impressionante. Olha, eu tô ouvindo falar de conciliação, de mediação, de arbitragem, desde lá da década passada. Vai a Globo, coloca lá poucos meses esse quadro, todo mundo já sabe o que é conciliação. É impressionante isso. A Globo manda nesse país, gente. Olha, o dia que eu for pra Globo, ninguém vai me suportar. Imaginei eu na Globo. Aí ninguém me segura. Vocês estão perdidos. Né? Tô perdida. Um aluno falou que eu tava gritando, né? Tava meio nervosa na aula, dei uns berros. Aí falou assim, não, minha mãe passou aqui na sala, professora, e eu assisto a aula pela televisão. Eu espelho a aula na televisão. Ela falou, o que é essa louca gritando? Eu falei, quer dizer que eu tô na televisão da sua sala? Agora sim, eu me sinto onde eu deveria estar, desde sempre. Na televisão da sala dos outros, né? Uma global, praticamente. Mas por isso que eu começo a aula falando gravando, que eu tô me sentindo um set de filmagem, né? Mas enfim, vamos lá. O que a gente tinha há muito tempo já no direito brasileiro? A conciliação feita durante o processo, tá? O código falava assim, olha, a todo momento o juiz deve tentar conciliar as partes. Falava só de conciliação, gente. E aí tinha um momento lá na audiência que ele tentava uma conciliação. Bom, há uns 15 anos atrás foi feito o projeto conciliação no fórum. E aí as audiências cíveis, tá? Nas ações cíveis, era iniciada uma ação, se marcava uma audiência de conciliação, que não existia no código, não existia na lei, tá? Mas era uma coisa que começou a acontecer na prática e começou a dar certo, né? E aí, quando veio o novo código, criou-se uma audiência de conciliação ou mediação. Porque aí o código trouxe para dentro, o código trouxe para a lei uma outra forma de resolução de conflitos, que a gente já conhecia, mas não existia na lei, que era a mediação, tá? Mas, na verdade, eu até vou voltar aqui um pouquinho. Lá na década de 80, gente, vocês acreditam que na década de 80, alguns juízes lá do Rio Grande do Sul achavam que os processos estavam demorando muito? Na década de 80, gente. Há 30 anos atrás. O processo estava 40 anos atrás, o processo estava demorando. Devia demorar assim 2 meses, eles estavam achando que estava demorando muito. Né? O número de processos era muito menor nessa época. Mas até porque a população era muito menor nessa época também, né? E aí eles acharam lá no Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul, que os processos estavam demorando muito. Começaram a ficar, olha só, gente, esse povo do Sul é diferenciado mesmo. Começaram os juízes a ficar depois do expediente. E aí, o que eles pegavam? Pegavam aqueles processos que eles achavam que era fácil de resolver por acordo, chamavam as partes e começavam a fazer essas conciliações. E depois, no dia seguinte, as partes atravessavam uma petição desse acordo e o juiz homologava. Foi a primeira experiência de conciliação que a gente teve no judiciário, né? Isso começou a dar muito certo. E aí criou-se o juizado de pequenas causas, em 1984. Chamava desse jeito, juizado de pequenas causas, que era voltado para a conciliação e resolução de conflitos simples de forma rápida. A Constituição de 88, 4 anos depois, foi lá no artigo 98 e falou, olha, vão ser criados juizados especiais para resolverem casos mais simples que possam ser feitos acordos. E aí, em 1995, foi promulgada a Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, tanto cíveis quanto os criminais. E aí, aqueles juizados de pequenas causas, da Lei 84,
de 84, ele deixa de existir. E o que passa a existir é o juizado especial. Então, quando alguém falar para vocês assim, eu vou no Pequenas Causas, você fala só se tiver um DeLorean para viajar no tempo e voltar no passado. Porque não tem mais isso, gente. E é engraçado que você pega a gente que nasceu depois de 95, que nunca viveu neste mundo com juizados de pequenas causas, que fala, eu vou no Pequenas Causas, dá vontade de bater nessa pessoa. Bater. Né? Então, gente, vocês estão fazendo direito, sabem falar direito. Quando alguém fala, vou nas Pequenas Causas, não tem Pequenas Causas. Tem juizado especial. Tá? Mas, enfim. E o juizado especial já previa uma audiência inicial de conciliação, como existe até hoje, como existe também na audiência na Justiça do Trabalho, e previa a arbitragem. O conflito poderia ser resolvido por arbitragem, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Nunca na história desse país eu tenho conhecimento que tenha ocorrido uma arbitragem dentro do juizado especial. Está na lei, mas eu não sei, não tenho conhecimento de nenhuma que tenha ocorrido, tá? A gente fala que é letra morta da lei. E aí, em 2000, meados lá de 2000, 2004, 2005, começou esse movimento no fórum mesmo, acontecia lá no subsolo, o Projeto de Conciliação, e aí o Código de 2015 veio para coroar isso, falando, olha, a primeira audiência de todo o processo vai ser uma audiência de conciliação ou mediação, tá? Bom, na verdade, essas formas consensuais de resolução de conflitos, nós vamos trabalhar 3 aqui hoje, conciliação, mediação e arbitragem, elas são as mais importantes e as mais usuais, mas não são as únicas. Os Estados Unidos, a Inglaterra, que são países que já estão muito mais avançados nisso do que a gente, então eles já têm muito mais formas de resolução consensual que a gente, muito mais. Eles têm essa cultura, né? Você ir ao judiciário nos Estados Unidos, por exemplo, é muito caro e muito demorado. Advogado é caro, judiciário é caro, lá é complicado. Ir à corte lá, como eles falam, é complicado. Então, todo escritório lá tem um setor de conciliação, de mediação e de arbitragem. Só se você não conseguir de jeito nenhum, é que vai para a corte. O trem lá, o bicho pega. Né? Então, a gente hoje trabalha com esses 3 como as formas mais importantes e que tem lei que regula aqui no Brasil, né? Mas não são as únicas. Tá? Só para vocês saberem. Mas a gente trabalha as 3 mais importantes, tá? Então, o código trouxe textualmente a conciliação e a mediação. Tem 2 formas da gente fazer conciliação e mediação. Na verdade, tem 3, tá? Uma é quando já existe um processo, aí a primeira audiência é essa conciliação e mediação. Objetivo, fazer acordo. Se o acordo é feito, ele é transcrito, assinado por todo mundo, e ali se encerra o processo. O juiz dá uma sentença homologando aquele acordo. E aí aquele acordo passa a ser lei entre as partes, porque o juiz homologou. É como se fosse uma sentença judicial, tá? E aí o processo acaba assim, na primeira audiência. Né? Mas e a parte não cumpriu o acordo? Você pode ir lá no judiciário, reabrir o processo e mandar executar aquela pessoa. E mandar cumprir aquele acordo, porque ele foi homologado por sentença. Tá? Bom, isso pode acontecer tanto no procedimento comum, quanto no juizado, quanto no trabalhista, quanto inclusive no penal. Existe a composição civil no penal, né? E existe também a transação penal que se faz com o Ministério Público. São crimes de menor potencial ofensivo. E aí você pode fazer a composição civil, né? Olha, fulano, aqui é uma ação penal privada e eu vou te pagar aí R$1.000 de indenização. Tá resolvido. Ah, não é uma questão, uma ação penal privada, uma ação penal pública, né? Condicionada à representação. O Ministério Público fala assim, olha, eu te ofereço aí uma transação penal. Você vai prestar serviço à comunidade, né? Por tanto tempo, e não vai ter uma pena de reclusão. São as penas alternativas, né? Tem as penas privativas de liberdade e as penas restritivas de direito. Essas são as restritivas de direito. Isso já existe desde a LEP. E é também, gente, nesse caso, uma forma de conciliação dentro do processo penal, né? Tem algumas questões aí, só pode fazer uma a cada 5 anos, né? Não pode ser para qualquer crime, né? Senão você sai matando o povo e fazendo aí serviço para a comunidade, né? Contar para vocês, na minha época, gente, quando eu formei, eu vou contar para vocês, se o cara tivesse uma pena restritiva de direito e não cumprisse, ela era convertida em privativa de liberdade e o cara era preso. Hoje tá uma palhaçada. Tá a coisa mais ridícula do mundo. O cara vai lá, aí faz uma audiência para saber por que o cara não cumpriu.
Aí transforma em multa, aí dá mais uma chance para o cara. Ó, tá ridículo, tá ridículo. Tá? Mas depois que inventaram a audiência de custódia, para o preso falar se o policial tratou ele bem quando ele foi preso, eu já desisti. Primeiro, os policiais aí do grupo me dizem, como é que vocês fazem quando vocês vão prender alguém? Você fala para a pessoa assim, com licença, mas estende a mãozinha para eu uma algema? Ô, gente, não é assim, não é. Ser preso não é legal. Quem te prende não vai te tratar bem, porque ser preso realmente não é uma coisa legal. E a pessoa não tem que te tratar bem, né? Senão você mata ela, você alveja ela contigo, né? Segunda coisa, o cara tá lá preso, aí pergunta pra ele, o policial te tratou bem? Quem que vai falar que tratou bem, gente? Esse cara não tem Deus no coração. O cara é bandido, o cara tá cometendo crime. Você vai acreditar se ele falar que o policial tratou ele mal? Ah, não me poupa, gente. Eu não tenho paciência com essa audiência de custódia, não, tá? Isso não é coisa de país sério. Não é coisa de país sério uma audiência de custódia, gente. Não tem como. Não tem. Ainda querem fazer o juiz de garantias. Mas, enfim. Isso é outro assunto, para outra aula. Mas, enfim. Aí você pode fazer essa conciliação, essa mediação, quando já existe um processo. Aí o processo termina ali, na primeira audiência. Leva aí 2 meses, olha que lindo. 3, 4, né? Porque demora para marcar a audiência. Bom, vocês podem também, gente, fazer um acordo, uma conciliação ou uma mediação, né? Com o terceiro ajudando, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Extrajudicial, fora do judiciário. Aí vão existir 2 formas. Uma é você fazer com uma pessoa qualquer e todo mundo assinar. Qual que é o valor daquilo? É um documento. Se for assinado por 2 testemunhas, você entra no judiciário e pede para o judiciário obrigar o cumprimento. Tá? Mas não é uma sentença. Tá? Então você vai entrar com o título executivo extrajudicial. E existe, por força do novo código, a figura hoje do conciliador e do mediador judicial, que são pessoas que fazem um curso de capacitação no Tribunal de Justiça, né, ou entidades conveniadas com o Tribunal de Justiça. Aí elas são cadastradas como mediadores e conciliadores. Se elas mediarem aquele acordo e assinarem aquele acordo junto com as partes, elas podem levar aquilo no Sejusc, que é ali na Francisco Sá, no Gutierrez, e o juiz homologa sem ter que iniciar processo. Ele só homologa o acordo. Eu não tenho que iniciar o processo e esperar a audiência. Eu faço audiência lá na Câmara de Mediação de Conciliação, eles mesmos levam lá, o juiz homologa, e aí você tem uma sentença sem ter necessidade do processo. Por quê? Porque quem fez a conciliação e mediação é capacitado e é cadastrado no TJ para isso, né? E aí, eu vou falar para vocês, aí eu vi vantagem, só olhar o chat aqui antes de falar qual que é a vantagem. Olha o que o Miguel está contando para a gente. Quando eles vão nessa audiência de custódia, essa famigerada, fica o MP e o advogado de defesa. O advogado de defesa eu entendo, o MP eu não entendi não, viu? Fazendo dezenas de perguntas, tentando achar brechas para soltar o preso. O advogado de defesa está fazendo o trabalho dele, né? Agora o Ministério Público deveria estar te ajudando a aprender, né? Esse posicionamento do Ministério Público não dá para entender, não. Mas, enfim, depois que uma promotora que falou que o policial só pode atirar depois que atirarem contra ele, eu nunca vi morto, gente do além atirar. Eu tenho que esperar alguém me matar para poder matar de volta? Só se eu voltar para puxar o pé da pessoa, né? Não, não é coisa de país sério, gente. A audiência de custódia não é coisa de país sério. Mas eu não vou dizer quem inventou isso, não, porque a aula está sendo gravada. Mas tem um partido político aí que ficou um tempão no poder. Isso é coisa deles. Isso é coisa deles. Aposto que tem essa audiência de custódia lá em Cuba, lá na Venezuela, só pode ter. Eles copiaram de lá. É um partido político, eu não vou falar, não. Eu vou postar a aula no YouTube como não listada, para não sofrer processo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Por que eu vi vantagem de você fazer a conciliação e a mediação com o conciliador e o mediador? Por quê? Porque você não vai ter um título executivo extrajudicial, você não vai ter uma prova escrita. Você vai ter uma sentença, porque eles vão levar ao judiciário e o judiciário vai homologar. Presta atenção, se eu fizer hoje um divórcio consensual, através de um processo, e aí esse casal fizer esse acordo na audiência de conciliação e mediação, isso vai levar quase 1 ano. Eu estou falando que eu trabalho no núcleo de prática jurídica da Newton, a gente faz isso lá, leva em torno de 10 meses. Tá?
Mas eu também sou mediadora e conciliadora cadastrada pelo Tribunal de Justiça. Quando eu faço na minha Câmara e levo lá no Sejusc para homologar, leva um mês. Olha o tempo que esse povo ganhou. 9 meses, tá? Sem contar que no judiciário, quando você ajuiza a ação, você tem custas processuais, né? E na Câmara, você só tem o custo da Câmara. E o custo da Câmara é a mesma coisa que você está pagando advogado. E você pagar o advogado e pagar as custas, você está pagando um só advogado. Então fica mais barato e mais rápido, né? E com total sigilo. Por isso que é muito bom, né? Lu, até te contar, pra você morrer de rir, né? A gente montou, começamos esse mês, eu, Vinícius e Raquel. Aham. Só não conseguimos ainda conciliar o meu conflito com o Boto Rosa, com o Vinícius. Eles vão ter aula com o Vinícius mês que vem. Mas esse acordo vai ser o mais difícil, não vai? Vai ser o mais difícil. Raquel, Essa você teve aula com conciliação. ela? Já tive. Tive que aula com ela, sim. Ela é tranquila, né? Ela é. Eu, Vinícius e Raquel. Por quê, gente? Que a gente cansou de processo judicial, que fica 10 anos para se resolver. Né? Então a gente faz essa. As pessoas vão na nossa Câmara, que é aqui no Buritis, eu moro no Buritis, né? A Câmara é aqui. Eu e Vinícius moramos aqui, só a Raquel que não. Então a gente montou aqui. Por quê? Porque aqui tem muito casal que se separando, tem muito condomínio, a gente mexe muito com briga de condomínio, com cobrança também, com dívidas, né? Com indenização. Então a gente faz lá 1, 2, 3 sessões de mediação, quantas forem necessárias, fechamos o acordo e levamos lá no judiciário para homologar. E homologa como sentença, os nossos clientes ganham em tempo e em dinheiro, né? Que a gente cobra normalmente que o advogado cobraria, apesar da gente não estar atuando como advogado, está atuando como mediador ou como conciliador, tá? Mas qual que é a diferença entre a conciliação e a mediação, né? A conciliação e a mediação, elas são formas de resolução de conflitos, em que um terceiro ajuda as partes envolvidas no conflito a chegar a um acordo, tá? Um terceiro, que é o conciliador ou o mediador, tá? Qual que é a diferença? É a mesma coisa, os dois eu tenho uma pessoa tentando fazer com que aquelas duas pessoas cheguem no acordo. Qual que é a diferença? A conciliação, ela visa tão somente que as partes cheguem a um acordo. O objetivo é esse, é chegar a um acordo. O conciliador, ele é imparcial, mas ele não é neutro. Ele pode dar sugestão. Então, imagina os policiais, por exemplo, daí. O policial sempre é um pouco conciliador. Quando eu dou essa aula, tem sempre um policial que fala, ó, eu faço isso e não sabia, né? Então, imagina o policial, que você está lá andando na rua, fazendo seu trabalho lá tranquilamente, se depara com um acidente de trânsito e pedem para você parar. Aí separa. Aí tá lá o povo, os dois que bateram, brigando. A culpa foi sua, a culpa foi sua, a culpa foi sua, a culpa foi sua. Né? E um bateu na traseira do outro. Aí você vira e fala assim, gente, por que vocês não entram num acordo? Não é? Por que você não paga o prejuízo dele dividido de 10 vezes? Por que você não dá aí um abatimento para resolver isso de uma vez? Né? Fora as brigas de vizinho também que vocês apartam, que eu sei. Quando você tem um caso desse, que é um acidente de trânsito, as pessoas nunca se viram, nunca mais vão se ver, o único objetivo é resolver aquele conflito. E aí, ainda que você seja imparcial, você pode dar sugestão. Divide, né? Paga de tantas vezes, ok? O conciliador faz isso. O objetivo dele, então, é só fazer o acordo. Ele é imparcial, mas ele não é neutro. Ele pode dar sugestões, tá? Na mediação, este terceiro, ele é imparcial e neutro. Ele não pode dar sugestão. Mesmo porque o objetivo nosso na mediação não é o acordo. O acordo é consequência, gente. Mas o nosso objetivo é melhorar o diálogo entre as partes. Por isso, a mediação ela serve para os casos em que as partes já se conhecem e vão continuar tendo um vínculo. Pessoas da mesma família, vizinhos, né? Então, são pessoas que você quer melhorar o diálogo entre elas? Né? Para que você resolva aquele conflito, mas consiga também evitar conflitos futuros, né? Imagina aí 2 vizinhos brigando. Se você consegue fazer com que eles resolvam aquela briga e diminua a mágoa entre eles, provavelmente eles não vão ter mais conflitos no futuro. Então, você não está solucionando só aquele conflito.
está evitando conflitos futuros. Porque às vezes, gente, a gente entrou no que a gente chama de espiral de conflito. As pessoas não sabem mais por que elas estão brigando. Elas já brigaram tanto que elas não sabem mais qual que é a origem do conflito. E aí a gente utiliza técnicas na mediação de reenquadramento, de escutativa, são várias técnicas que a gente usa, né? Prospecção, choque de realidade, para a gente ir ajudando as pessoas a se expressarem melhor e de forma positiva, até que elas chegam ali na origem do conflito e conseguem resolver aquele conflito, né? Conseguem se expressar. Aí uma fala assim, olha, na verdade, eu fiquei chateada quando aconteceu isso, né? A outra fala, não, mas foi isso que te deixou chateado? Não, isso não, eu fiquei chateada quando aconteceu aquilo. As pessoas veem assim, que elas foram brigando e já se esqueceram qual que é o motivo, né? E aí elas conseguem chegar num acordo, quando elas conseguem se entender e evitam novos conflitos, tá? Então, o objetivo da mediação não é necessariamente o acordo, apesar dele ser a consequência, mas é melhorar o diálogo entre as partes e evitar novos conflitos, tá? Na conciliação, gente, a gente faz uma sessão só. Porque na conciliação não tem a espiral do conflito. A pessoa só tem aquele conflito, elas não se conheciam antes. E não vão continuar tendo nenhuma convivência depois. Agora, na mediação, não. Na mediação, às vezes a gente faz várias sessões. Eu já tive um caso, gente, que a mulher nos procurou querendo fazer o divórcio. Então, a gente chamou o cara para fazer o divórcio através da mediação. E aí o cara foi lá e ele falou assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu falei, não, tudo bem, vou te explicar. A gente veio aqui para falar sobre o seu divórcio. Ele falou, que divórcio? Eu falei, olha, ela nos procurou, né, dizendo que deseja se divorciar de você. Ele, que absurdo! Nunca nem pensei nisso. Gente, eu lembro direito, ela respondeu para ele desse jeito, tem 3 meses que a gente não troca uma palavra. Aí ele olhou para mim e falou assim, é verdade, mas para mim tá ótimo. Ou seja, gente, não tinha caído a ficha daquele cara que o casamento dele tinha acabado. Como que eu ia discutir naquela sessão com ele guarda de filhos, pensão, divisão de bens, se ele não tinha nem entendido que o casamento dele tinha acabado? Então eu fui conversando com eles, olha, então me fala com ele tudo que você acha do casamento. Depois eu falei com ele, olha, o que você tem para falar com ela? A hora que os ânimos se exaltam, eu faço reuniões individuais, peço para um sair, ele volta, depois o outro sai, tal. Aí, diante disso, eu falei assim, gente, tudo bem, então eu quero que vocês vão para casa, reflitam sobre tudo que a gente conversou aqui e reflitam sobre esse casamento, né? Inclusive, se decidirem retomá-lo. Eu sou sempre a favor do amor. Eu sempre quero juntar o casal. Claro que eu vou receber meus honorários do mesmo jeito, mas eu quero, né? Eu sempre quero juntar as famílias. Aí eles voltaram uma semana depois. Ah, não, então tá, nós vamos separar mesmo. Eu falei, tudo bem. Então vamos falar agora sobre a partilha de bens. Quais são os bens que vocês têm? Quais foram adquiridos antes? Quais foram adquiridos depois? Qual que é a forma de casamento de vocês? E aí a gente foi conversando. Acabou a partilha de bens, porque partilha de bens já é um trem que é tenso, né? Estressa as pessoas. Eu falei, tudo bem, então daqui a uma semana vocês voltam de novo. Na hora que eles voltaram na última semana, aí sim a gente vai falar dos filhos, né? E aí sim, no final da terceira sessão, é que eu consegui fechar um acordo com eles. Então, a hora que você tem que ir aos poucos, porque se eu fosse naquela primeira sessão querer falar sobre guarda, alimentos, ia ser um barraco, ia ser uma confusão e não ia ser bom. Porque ele ia, por exemplo, ele estava surpreendido ali, ele estava pé da vida. Então, ele não ia querer pagar a pensão, ele ia catimbar para pagar a pensão, ele ia catimbar na partilha de bens. Por quê? Porque ele estava com raiva. Então, precisou da gente conversar sobre o casamento e dele voltar depois, para eles ficarem mais tranquilos, né? E eu já peguei casal também, gente, que, vou contar para vocês, saíram no tapa. Né? No meio da sessão, ela falou assim, ele me traiu, e ele respondeu assim, mulher otária tem que levar chifre. Ela partiu para cima dele. E minhas estagiárias queriam deixar ela bater nele. Tivemos que separar. E aí uma estagiária me falou assim, aqui não tem acordo. Eu falei, ah, mas tem. Ah, mas tem. Mandei ele embora, conversei com ela. No outro dia eu liguei para ele, chamei ele lá, conversei com ele. Olha, eu fiquei umas 3 semanas fazendo, como é que chama? Sessões separadas com eles, né? Até que a gente chegou num acordo, bonitinho e tal. E aí eu fui lá, homologuei e chamei os dois de volta para receber o mandado de averbação, né? Que é a sentença de juiz de mandado de averbação.
E aí, neste dia, ele virou para mim e falou assim, meu telefone mudou, doutora. Você atualiza meu telefone. Eu atualizei, ela anotou. Saiu de lá, ela ligou para ele. Resumo da ópera. Meses depois, eu encontrei com ela no shopping, gravidinha, de mão dada com ele, porque eles voltaram. Né? Eu falei, ó, como é que a minha mediação deu certo. Até voltar, eles voltaram. Depois de divorciados. Né? Mas voltaram. Bom, tanto a mediação quanto a conciliação são previstos no Código de Processo Civil, tá, gente? Devidamente previstos e podem acontecer o processo. A gente tem que pensar o seguinte, ó. Quando não há vínculo entre as partes, usa conciliação. Quando há o vínculo, usa mediação. Família, vizinho, mediação. Batida de carro, conciliação, tá? Briga no bar, conciliação, tá? E a gente tem a lei própria da mediação, salvo engano, é 13.146. É isso mesmo, é 13.146, é a lei própria da mediação. A conciliação não tem uma lei específica, né? Mas ela está prevista no Código, na CLT, em vários lugares, tá? Não, gente, minto, o número da lei é 13.140. 13.146 é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso, tá? A mediação é 13.140. E a conciliação está prevista em vários momentos. A mediação e a conciliação estão previstas no Código de Processo Civil. Até coloquei os artigos aqui para vocês, né? E coloquei aqui o que fala só sobre essa audiência. Tem um artigo só para falar sobre essa audiência, tá? Mas lembrando que hoje a gente pode fazer ela extrajudicialmente nas câmaras de mediação e homologar super rápido, em um mês homologa, é uma maravilha. Né? Porque o judiciário tem super boa vontade para homologar. Porque é menos um processo para eles, tá? Depois eu vou mandar para vocês o vídeo da Câmara de divulgação, que aí depois vocês entram lá no site, para vocês verem que lá tá falando um pouquinho do que é conciliação, mediação, essas coisas. E tem as redes sociais também que explicam. Aí, para terminar esta aula, e o meu Zoom vai cair, porque já fica 40 minutos. Isso nunca aconteceu com vocês. A hora que cair, entra de novo no mesmo link, que aí a gente continua a aula, tá? Porque quando passa de 40 minutos, eu tenho que iniciar uma nova aula, tá? Bom, e a arbitragem, né? É o último meio. Eu deixei ela por último, que ela é um pouquinho diferente, tá? A gente também tem uma lei de arbitragem própria. É uma lei que já existe desde 95, mas em 2015 ela foi reformulada, né? Então eu uso mais a lei de 2015 hoje em dia, né? Mas é a lei, né, normal. A primeira lei que a gente tem é a 9.307 de 96. Depois veio a lei 13.126, tá? De 2015, que é a lei da arbitragem. O que essa lei da arbitragem fala, gente? Ela fala o seguinte: duas pessoas em conflito podem dar poder a uma terceira pessoa, que não é o judiciário, e aí vai ser chamado de árbitro, para que ele resolva o conflito dessas pessoas, tá? Qualquer um pode ser árbitro, contanto que seja de confiança, uma escolha das partes e de confiança das partes, tá? Diante disso, foram criadas muitas câmaras de arbitragem, tá? Então, eu tenho muitas câmaras, hoje são câmaras de conciliação, mediação e arbitragem, como a Camargo e a Caminas, né? E temos hoje em dia só câmaras de conciliação e mediação, como a SRCC, que é a minha, né? Cuidado com essas câmaras de arbitragem, gente, porque tem muitas que são picaretagem, sabe? Quando você vê assim, tribunal arbitral, é picaretagem, porque tribunal é só do judiciário. Agora, Caminas, Camargo, são câmaras muito sérias, tá? O que tem nessas câmaras? Tem os árbitros, que as partes podem escolher, e aí elas escolhem quanto tempo vai durar o procedimento, quem vão ser os árbitros, quais as provas, se vai ter audiência, é tudo combinado entre as partes. E dão poder àquele árbitro. E aí aquele árbitro passa a poder julgar aquele conflito, gente. E aí ele profere uma sentença, essa sentença tem força de sentença judicial, ela não precisa nem ser homologada no judiciário, por si só, ela já tem força de sentença judicial. E se ela não pode, eu não posso recorrer dessa decisão para o judiciário, eu não posso tentar se resolver esse conflito no judiciário se eu não gostei da decisão arbitral, ela é soberana, tá? E se não for cumprida, a gente pode mandar o judiciário cumprir. Por que a própria Câmara não cumpre?
Porque cumprir, gente, necessita de força para apreensão de bens, para apreensão de pessoas, né? E só quem tem essa força coercitiva é o Estado. Então, apesar da decisão poder se tomar na Câmara Arbitral, a execução dela é feita no Judiciário, tá? Outra coisa, como que a pessoa se vincula a essa arbitragem? Com uma cláusula no contrato, se pegarem contratos da MRV, a última cláusula fala que se surgir algum conflito daquele contrato, vai ser resolvido por arbitragem. Aí você está vinculado, você não pode ajuizar a ação judicial, porque você tem que resolver necessariamente na arbitragem. Ou depois do conflito já existente, as pessoas fazem um documento que chama convenção arbitral, né? Dando poder ao árbitro e se comprometendo a aceitar a sentença dele, né? E dizendo como que vai ser a arbitragem. Vantagens da arbitragem, gente, é sigilosa, é rápida e a autonomia das partes. Desvantagem da arbitragem, você não pode recorrer para o judiciário, né, sobre aquela decisão, tá? E aí não é você que está escolhendo, porque a mediação e a conciliação são sigilosas, são mais baratas e são mais simples, né, também, do que o procedimento judicial. E você pode executar no judiciário e também não pode recorrer do acordo. Mas o acordo foi decisão sua, né? A arbitragem não, é o árbitro que está te impondo aquela decisão. E aí você não vai poder recorrer para o judiciário, tá? A arbitragem, ao contrário da mediação e da conciliação, ela é mais cara do que o judiciário, tá? A arbitragem é bem cara. Gente, só falta 1 minuto, então eu vou encerrar aqui essa aula. Assim que eu terminar a aula, a gente pode entrar em outra, tá?